Segundo Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez com que o Senhor Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu para Joás 2 mulheres, e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão às cidades de Judá e recolham um imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo de Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, o servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel, para a tenda da Arca da Aliança? De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus, e tinham até usado os objetos sagrados para cultuar os Baalins. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram no lado de fora à entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-la. Sempre que os levitas lavavam a caixa, até os supervisores do rei e estes viam que havia muita prata. O secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam-na e a levavam de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei de Joiada entregaram essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários de trabalho, que trabalhavam com ferro e bronze, para restaurar o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à joiada, e com ela foram feitos os utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência. Ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra o povo que não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: Isto é o que o Senhor diz: Porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Veja isso, o Senhor
e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás e invadiu Judá e Jerusalém. Matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor os entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da Amonita Simeate, e Jeozabade, filho da Moabita Sinirite. Quanto aos seus filhos, as muitas profecias ao seu respeito e aos relatos da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações dos livros dos reis, e seu filho Amazias foi o seu sucessor.